Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Você participa do Fala Galera de hoje. 97102-1493. 97102-1493. Caso a negociação com o Paysandu seja concretizada, Gabriel Mesquita vai fazer falta ao Bugre. 97102-1493. Caso a negociação com o Paysandu seja concretizada, Gabriel Mesquita, goleiro, vai fazer falta ao Guarani. Participe, mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Ponte Preta acerta em olhar para divisões inferiores do Paulista e contratar jogadores vistos como apostas. É o caso de Matheus Guilherme, atacante do Capivariano, que está próximo de reforçar a Alvinegra. Opine, 97102-1493, 97102-1493, mensagem de texto e mensagens de áudio, ambos curtos. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Gabriel Mesquita recebe proposta e negocia saída para o Paysandu. Goleiro vai analisar tempo de contrato e oferta salarial, mas a tendência é que ele entre em acordo com o Papão ainda nesta semana. Diretoria encaminha rescisão contratual de Bruno Gonçalves. Zagueiro estava emprestado ao Azures no Campeonato Paranaense. Desde a saída do Guarani, Lucas Adel tem contrato rescindido no boletim informativo diário da CBF. Zagueiro acertou com Volta Redonda para a disputa da Série B. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria contrata 2 laterais e fecha a posição. Destaques da Ponte Preta para o programa de hoje. Ponte acerta a contratação de Matheus Guilherme do Capivariano por empréstimo até o fim da Série C. A atacante de 25 anos é um dos destaques da campanha do time do Capivariano na Série A2 do Campeonato Paulista. Portanto, acertou com a Macaca. Matheus Guilherme, 25 anos. E um dos destaques da Ponte no Campeonato Paulista, Maguinho, optou por ficar na Ponte mesmo após receber sondagens do CRB e também do Paysandu. Após vencer o Brusque por 3-1 na tarde de ontem, Ponte volta a campo na próxima quarta-feira contra o Criciúma. Partida que será realizada em Itapira pela terceira rodada da Série B do Brasileirão Sub-20.
Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria define 3 renovações e espera por Emerson. E tem as pautas do dia, notícias que não tem nenhuma ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. O Novo Horizontino anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Eduardo Batista às vésperas da estreia do time na Série B. Ao todo, o comandante, que foi contratado no fim de 2022, ficou 2 anos e 5 meses no Tigre do Vale. Ele era o 4º técnico mais longevo do Brasil, atrás apenas de Abel Ferreira, Palmeiras, Jorge Castilho Maringá e Juan Vojvoda Fortaleza. Foram 124 jogos oficiais, com 60 vitórias, 32 empates e 33 derrotas, resultando em um aproveitamento de 56,9%. A decisão da saída foi do clube. Pauta 2. O gramado sintético do Allianz Parque foi aprovado na vistoria realizada pela FIFA. Desta maneira, o Palmeiras fica apto a receber partidas internacionais no estádio. A entidade fez testes durante cerca de 8 horas para atestar a qualidade do piso sintético, que recentemente se tornou um pivô de reclamações de alguns jogadores do futebol brasileiro contrários à utilização do material. O clube e a Real Arenas, braço da W Torre, receberam um certificado da FIFA que tem validade de 1 ano. Uma nova vistoria será realizada no dia 2 de abril de 2026. Pauta 3. Derrota para o Huracan pela Sul-Americana coloca em invencibilidade de 8 meses do Corinthians na Neoquímica Arena. Coloca fim, na invencibilidade de 8 meses do Corinthians jogando no seu estádio. Timão não perdia 23 partidas em Itaquera. O último revés do Corinthians na Arena havia sido no dia 20 de agosto de 2024 para o Red Bull Bragantino, no jogo de volta das 8ª de final da Sul-Americana. Mas, neste jogo, o Corinthians ganhou nos pênaltis e conseguiu a classificação. Perdeu no tempo normal, mas era um jogo de 180 minutos, como havia vencido o primeiro. Aí foi para os pênaltis e nos pênaltis ele se classificou em cima do Red Bull Bragantino. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E hoje tem presentes no programa para você. Atenção! Hoje você vai concorrer a um par de ingressos do Parque Aquático Wet n Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. É um boné muito bonito que tem o logotipo da nossa emissora. Para concorrer, você vai entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que ainda não é assinante, seja, é de graça, não paga nada. Mais de 50 mil, já quase 51 mil assinantes no canal de vídeos. E lá no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no chat, onde o pessoal coloca comentários, tem um formulário. Você clica e vai direto para este formulário, que é um formulário bem simples de ser preenchido. É necessário você preencher o formulário para concorrer. Não basta colocar o nome lá no chat, não.
é necessário preencher o formulário. É o formulário que apta você a concorrer ao sorteio e, portanto, né, não adianta você colocar somente o seu nome, escrever o seu nome lá no chat. É preciso, obrigatoriamente, preencher o formulário. E aí você vai concorrer a um par de ingressos do Ethno Wild e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você! 17h10. Está no ar Esporte em Debate deste dia 3 de abril de 2025. A mesa de áudio é de Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas digitais. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que capta, corta a imagem e coloca no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais de prêmios. É bom de poupar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEP de mais informações no regulamento de poupançapremiadasicredi.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Emerson Canadá Veículos, comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos, sempre trabalhando para sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19-3278-4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 17:16. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial sempre para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera. Caso a negociação com o Paysandu seja concretizada, Gabriel Mesquita vai fazer falta ao Guarani? Vai fazer falta. O Guarani tem até a capacidade e possibilidade de contratar um goleiro no mesmo nível ou melhor. Mas se tem um jogador que, apesar da queda do time no Brasileiro o ano passado, que se ouve bem, foi ele, e no Paulista também. Portanto, vai fazer falta. Ponte acerta em olhar para divisões inferiores do Paulista e contratar jogadores vistos como apostas. É o caso de Matheus Guilherme, atacante do Capivariano, que está próximo de reforçar a Alvinegra. Eu acho que está certo. Tem que observar sim o futebol do interior de São Paulo. Tem muito jogador interessante. Eu acho que esse é o sentido. É muito melhor você trazer jogadores aqui do interior. Eu sei que custa um pouco mais caro. Mas aqui você está vendo, né? Você tem a possibilidade de assisti-los em campo. Diferente de contratar jogador do estrangeiro, como diria meu avô, o seu Lázaro, não é? Só por DVD. Batista. 17h17 em Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade, requintados todos os dias do almoço, carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, aí cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks, almoço todos os dias, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos, é no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo da Avenida Moraes Salles e também bem próximo ali da Casa de Saúde. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando. Diz aqui o ouvinte, goleiro do Primavera, Igor, seria ideal para o Guarani. Olha, o Guarani, acredito, né, deve ir ao mercado para buscar peça de reposição. Porque perdendo o Gabriel Mesquita em si, concretizando essa negociação, aí o Guarani ficará com 2 goleiros. E são, por exemplo, o Conte. É muito jovem. Não sei se dá conta. É bom goleiro. Tem
qualidade. Aliás, a informação é de que ele está se destacando nos treinos nessa intertemporada que o Guarani está realizando. Então, tem 2 goleiros, né? Não vai seguir na competição somente com os 2 goleiros. Acredito que deve ir ao mercado para fazer aí contratações. Um é o Emerson e o outro é o Fred Conte, são os 2 reservas. E uma curiosidade interessante, né, que o Fred Conte estava se destacando no treinamento e ele talvez, não é informação, mas apenas uma opinião, talvez por esse motivo, pelo Fred Conte estar se destacando, o Guarani não tem muito interesse em permanecer com o Gabriel Mesquita. Esse tem um goleiro jovem, 21 anos, que está comendo a bola, que está se destacando. Então, por que vai fazer aí algum esforço para manter o jogador que recebe uma proposta, como é o caso do Gabriel Mesquita? E o Gabriel Mesquita, a bem da verdade, é uma opinião muito pessoal, mas é fraco. É um goleiro fraco. Não é um goleiro que oferece garantias, né? E é muito estranho, porque o Paysandu soltou Diogo Silva, que veio para a Ponte, fez um ótimo campeonato paulista, pegando tudo, até pensamento, e ele estava na reserva do Paysandu. E o Paysandu não fez nenhum esforço para segurá-lo. Ele também estava insatisfeito com a reserva. Veio para a Ponte para ser titular. E aí o Paysandu vem atrás do Gabriel Mesquita, que é um goleiro bem inferior ao Diogo Silva. Então, é a bola, né? Muito estranho esse negócio da bola. E o ouvinte Bisnaga Oliveira, ele que falou esse negócio aqui do goleiro do Primavera. Vamos dar o nome correto aqui do goleiro do Primavera. Até o CH falou hoje na tela da Band a respeito do Vitor Hugo, que é o goleiro do Primavera. E o Guilherme Nogueira é o goleiro do Capivariano. E os 2 times empataram em 0-0, né? Primeira partida, um jogo de 180 minutos. E houve empate no primeiro jogo, placar de 0-0 em Capivari. E agora tem o jogo da volta, que será realizado lá em Indaiatuba, no próximo sábado. Goleiro Vitor Hugo, do Primavera. Deixa eu ver aqui a idade dele. Só abrindo a ficha para ver a idade do Vitor Hugo. 24 anos. Goleiro jovem, 24 anos. Ele é destro, tem 1,85 m. Está no Primavera desde 2023. 12 jogos em 2023, 7 jogos em 2024 e 18 jogos em 2025. É um goleiro que foi formado na base do Red Bull Bragantino. Ele começou no Rio Branco de Americana, era muito jovenzinho, né? Sub-13, e aí depois ele foi para o Sub-15 do Red Bull Bragantino e aí seguiu a sua carreira. 24 anos, goleiro jovem, pode ser, né? E de repente o Guarani vai atrás desse goleiro, mas deve ter muita gente atrás também. Diz aqui o ouvinte, boa tarde Batista, tá certo trazer jogador de times menores, mas tem que amarrar o contrato com multa alta. Abraço, Adriano de Serra Negra. Abraço para você, Adriano, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Batista, acho que ele não fará falta. Goleiro precisa saber jogar com os pés. E o Mesquita não sabe, é todo atrapalhado. O que o CH acha disso? O CH já passou pelo tema
e é o Augusto que está participando e falando a respeito do goleiro Gabriel Mesquita. Bem, já tem mais. Continue mandando para cá suas mensagens para as enquetes do dia ou também para as pautas do dia. Você também pode mandar para cá a sua participação opinando sobre as pautas do dia. E eu tenho um recado importante para você da Emerson Canadá Veículos. Sabe aquele carro que você está procurando? Tem sonhado com ele? Um veículo seminovo, bonitão, muito bem cuidado. Você vai encontrar com garantia comprovada e aquele preço que cabe no seu bolso na Emerson Canadá Veículos. Sim, Emerson Canadá Veículos, uma concessionária especializada em comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, e todos revisados e garantidos. Comprove, faça uma visita e conheça o estoque da mais alta qualidade, com variedade de modelos e marcas, e o seu seminovo dos sonhos te esperando. E caso no estoque não tenha o carro que você está procurando, você pode bater um papo com o Emerson, que ele busca no mercado esse carro para você. E você não paga um centavo a mais por isso. Portanto, converse, fale com o Emerson, da Emerson Canadá Veículos, que tem o negócio certo para você, nas condições ideais para o seu pagamento. Vá lá, você pessoalmente, para conferir. Vá lá tomar um cafezinho gostoso. Emerson Canadá Veículos, anote o endereço. Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Fica ali bem próximo daquela avenida do Pissarrão. Consulte pelo telefone 19 3278 4461. Anotou? Então anote agora, porque eu vou repetir. 19 é o código de área e o número 3278 4461. Acesse também emersoncanadaveículos.com.br. Rádio Bandeirantes. 17h27, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Tem reforço chegando para Macaca, hein? Visando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a Ponte acertou a contratação do Matheus Guilherme. Atacante, 25 anos, foi destaque do capivariano na campanha da Série 2 do Campeonato Paulista. E que campanha, né? O capivariano conseguiu acesso, está na final, ontem empatou na primeira partida da decisão contra o Primavera. Matheus Guilherme chega por empréstimo até terminar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ponte que está se preparando, estava programado um jogo treino para o final de semana, foi desmarcado, foi cancelado, até para não colocar em risco aí a situação física dos atletas. A Macaca estreia fora de casa contra o Figueirense lá em Florianópolis no outro final de semana. A Ponte que continuará tendo no seu elenco o Maguinho, né? Jogador que foi destaque no último Campeonato Paulista. Ele recebeu sondagens do CRB e também do Paysandu, mas optou por ficar na Ponte Preta. É jogador de confiança do técnico Alberto Valentim e deverá ser titular também na disputa da Série C. No Sub-20, a Ponte ontem venceu o Brusque. 3-1 Campeonato Brasileiro, segunda rodada, se reabilitou, né? A Ponte, que havia perdido na primeira rodada para o Ituano, se reabilitou com esta vitória pelo placar de 3-1 ontem. A Macaca volta a campo na próxima quarta-feira. O adversário vai ser o Criciúma no estádio Moisés Zucarelli, Campeonato Brasileiro Sub-20. A Ponte Preta disputando essa competição que é importante, né? Para dar uma cancha aos jogadores das categorias de base, permitindo até que o técnico Alberto Valentim possa pensar destaques, jogadores que forem bem na competição, para agregar o elenco do time principal, time que vai disputar a Série
Série C do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta está se preparando para a Série C, reta final de preparação, logo logo volta a campo para matar as saudades do torcedor ponte-pretano. As informações da Macaca aqui no Esporte em Debate. 17h29 em Campinas. Quero falar da Rocha Autopeças. Como está a manutenção do seu veículo? Atenção para essa dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, além de fazer a manutenção preventiva do seu veículo, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas. Escolha o mecânico da sua confiança e as peças você vai encontrar na Rocha Autopeças, que tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bem, hoje o Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes está dando presentes para você. É isso mesmo. Você vai entrar agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E lá tem um formulário onde o pessoal coloca ali os comentários. No chat ou chat, como queira pronunciar. Mas é onde o pessoal coloca os comentários. Lá tem um formulário e você vai preencher o formulário. E aí estará apto para concorrer a um par de ingressos para o Parque Aquático, o Wet n Wild, e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné bonitão com o logotipo da Rádio Bandeirantes. Então entre lá, preencha o formulário e você vai concorrer. A qualquer momento eu vou fazer o sorteio. Você tem que preencher o formulário e tem que continuar ouvindo aqui a programação da Rádio Bandeirantes para você saber se você ganhou ou não, né? Quer dizer, no momento que acontecer o sorteio, é necessário você estar ouvindo para saber se você foi o ganhador. E o ganhador tem 3 dias úteis para retirar o prêmio aqui na portaria da emissora. Amanhã é sexta-feira, segunda e terça. E caso você não possa vir buscar, porque a exigência é que o ganhador venha aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, para retirar pessoalmente os presentes. Não adianta mandar ninguém, não adianta mandar um portador, um emissário, tem que ser o próprio ganhador. E aí, se você não puder vir aqui buscar nos 3 dias úteis, sexta, segunda e terça, das 9 da manhã até a 1h30 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Se você não pode vir nesses 3 dias úteis, por favor, então, não participe, né? Porque assim você dá a oportunidade para quem puder vir buscar, participar e, se for o caso de ganhar, ter a condição de vir buscar aqui os presentes. O objetivo é entregar os presentes, porque se não vem buscar, né? Aí perde, portanto, a possibilidade de ganhar aí os presentes que nós estamos oferecendo. Bom, CH, você já passou aí pelo tema do Matheus Guilherme, jogador que a Ponte está trazendo no Capivariano, 17 jogos em 2025, um gol marcado
e 2 assistências. Ele que jogou no Maringá e é a segunda passagem pelo Capivariano. Jogou também no Catanduva Barretos, ele que foi formado na base do Guarani. Saiu do Guarani em 2023. Ele estourou a idade em 2020, era sub-20, e aí foi para o Barretos. Jogou no Barretos, Catanduva, Capivariano, Maringá e novamente Capivariano. Tem 25 anos, ele é lateral esquerdo e joga também na ponta direita. É um jogador canhoto de 1,76 m. Você já passou pelo tema na abertura, mas aprofundando aí um pouco mais, ou seja, é um jogador para jogar na beirada do campo. A Ponte está necessitando desse tipo de jogador em CH? Eu não tinha essa informação que ele também atuava de lateral esquerdo na hora do almoço. Aí sabe aquela coisa, eu vou pesquisar um pouquinho mais, que é tarefa da gente mesmo. Então, assim, eu acho que o Guarani precisa, né, Batista? Precisa de jogador de qualidade. Ele tem 25 anos, Ponte, deve ter sido a Ponte Preta, viu, CH? Pois não. A Ponte Preta que contratou o Matheus Guilherme. Desculpe, Batista, desculpe. Bom, para a lateral esquerda, não precisa a Ponte de lateral esquerda, ela precisa de atacante de beirada. Tem 25 anos, ele fez um campeonato muito razoável no Campeonato Paulista da Série A2, e aí chama atenção, né? Em 17 jogos como atacante, ele deu 2 assistências e só marcou um gol. Num time que fez muitos gols na competição, né? Então, não sei, Batista, é aposta. Agora, de repente, é um negócio muito bom para a Ponte. E acredito que seja de uma característica, ele é canhoto, né? De uma característica que o Valentim está buscando. Não dá para saber, Batista, só dá para chamar de aposta, né? Eu vi uma partida dele, gostei, acho interessante, mas daí, porque jogador igual aqueles que a Ponte já tem, vai acrescentar? De repente o Matheus Guilherme, ele vai resolver o problema da Ponte? Eu tenho lá minhas dúvidas, mas é o mercado, Batista, não tem jeito, falta de dinheiro, uma série de argumentos, e como eu não sei que tipo de negócio a Ponte acabou fazendo, vamos ver, vamos aguardar e torcer para que dê certo. Agora não é nenhum craque, nenhum jogador que eu entendo a princípio que chegue na Ponte para titularidade, Batista. A Ponte em outras oportunidades, né, deu, vou dizer sorte, porque quando a gente fala sorte, parece que não tem competência, né? Competência, sim, em trazer jogadores que não são jogadores prontos, feitos, formados, apesar de que esse jogador tem 25 anos. Mas vamos colocar assim, jogadores desconhecidos. E aí a Ponte é uma grande vitrine. O jogador entra na vitrine e acaba dando resultado, não somente tecnicamente falando, mas acaba gerando lucro depois quando esses jogadores são negociados. Então veja, a Ponte tem alguns jogadores que até agora não luziram. É o caso do Renato, por exemplo. Renato, até agora, está aí na Ponte, não luziu. Jean Dias luziu, fez um bom campeonato paulista, mas parece que está sempre com problema muscular, né, de contusão. É um negócio complicado. Everton Brito renovou o contrato, jogador de beirada, mas o Everton Brito parece que não consegue confirmar a titularidade. Ele tem futebol, quando entra com a bola rolando, ele dá conta do recado, ele consegue acrescentar, mas quando coloca de início, ele não consegue luzir. Bruno Lopes, toda vez que entra com a bola rolando,
também tem conseguido contribuir bastante, marcando gols, dando assistências, mas quando começa não dá resultado. Então me parece que tem chance, se o jogador souber aproveitar essa oportunidade, porque os jogadores de beirada que eu falei aqui, no Campeonato Paulista pelo menos, não conseguiram entregar aquilo que é necessário, não é, CH? Você tem razão, Batista. Você tem razão, mas eu duvido que esse atleta seja melhor do que esses, com exceção, né? Com exceção de um nome ou outro, mas a maioria... o Renato, ele tem chance, apesar de ser posição diferente, né? O Renato mais jogou nas mãos do Valentim de referência do que de beirada. Tem que esperar, Batista. De repente surge um Moisés aí, né? Lembra quando o Moisés chegou? Não é? A gente lamenta porque eu acho que está no momento dos times de Campinas contratarem jogadores pontuais. A história da aposta, a não ser que a comissão técnica e a diretoria tenham muita convicção do que estão contratando. A princípio, a distância é uma aposta e pode ser um negócio bom para a Ponte. Então não dá para criticar. Agora, se vai virar, se vai ser titular, se vai dar certo, aí é uma conversa para a gente ter um pouco mais à frente, Batista. São 17h41 em Campinas. Ouvinte participando, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão, boa tarde. Cara, a minha opinião sobre a saída do Gabriel Mesquita, não fará falta. Um goleiro que não passa segurança, sai muito mal do gol, lento nas bolas baixas, não fará falta. Vamos dar oportunidade pro Fred aí, 21 anos, né? Menino com certeza aí vai dar mais alegria para a torcida do Guarani do que o Gabriel, que já veio, né, com uma contestação muito grande pela torcida. Obrigado, um abraço a todos aí, é o Mauro, aqui do Nova Europa. Um abraço a todos. Valeu, Paulo, um abraço para você, muito obrigado. É isso aí, tem 21 anos, Fred Conte é natural de Campinas, goleiro de 1,93 m, goleiro canhoto, 1,93 m e vem se destacando no Guarani. Ele chegou ano passado, 2024, fez 2 jogos, ele veio do Vila Nova. Estava no sub-20 do Vila Nova. Fez 2 jogos o ano passado e entrou aí numa partida este ano, em 2025. Ele que surgiu no União Barbarense, passou pelo sub-15 da Ponte Preta e aí depois foi para o Atlético Paranaense. Ficou no Atlético Paranaense até sair para o Valladolid. Foi para a Espanha. Ele foi repatriado pelo Vila Nova em 2023 e aí em 2024 ele deixou o Vila Nova e veio para o Guarani. Portanto, é um goleiro bastante jovem, ele tem predicados, é um goleiro de qualidade e o mais importante é que ele vem se destacando nos treinos dessa intertemporada. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, boa noite. Olha, sobre esse goleiro do Primavera, eu discordo. É um bom goleiro debaixo das traves, mas não sabe jogar com os pés. E bola aérea é um pai nosso cada vez que cruza a bola na área. Atabalhoado. Não sabe jogar, repito, não sabe jogar com os pés e nem sabe para pegar bolas aéreas. Haja vista aí a quantidade de vezes que ele falhou. Debaixo da trave, pega até pênalti. Mas hoje em dia não basta, né? Eu não acho que seria uma boa pro Guarani. É isso. Obrigado. Eu que agradeço, um abraço, mais um. Mensagem de texto. Batista, boa tarde, jovens, não entendo a Ponte. Com tantos garotos na base de beirada jogando a copinha, mas prefere contratar
que em 17 jogos fez só um gol. CH, o Valentim não gosta de investir na base da Ponte, mas no Ituano o time dele era da base. Carlos do Jardim do Lago, você foi citado, CH. Batista afirmar que o Valentim não gosta de utilizar a base na Ponte, precisa ver o conceito dele, se ele acha que na base da Ponte tem jogadores interessantes. No Ituano ele utilizou um pouco. Agora, isso é muito relativo, né? Muito relativo a gente ficar discutindo. É a opinião do treinador. Eu acho que ele deveria, por exemplo, utilizar mais a base do que ficar contratando jogador aí duvidoso, para não chamar de outra coisa. Portanto, eu acho que o ouvinte relativamente tem razão, mas não dá para colocar um rótulo efetivo no Valentim que ele não trabalha com jovens. Eu acho que existe uma distância da afirmação que ele não gosta da base. Ouvinte no ar, mais um. Batista, Pedro Henrique Ponte Petano, Federação Quirino. Tomara que esse cara do Capivariano dê certo, né? Mas é engraçado, a diretoria da Ponte tem 3 atacantes lá, tem o Baianinho e o Vinícius Popó. Ele pega o que menos fez gol. Eu queria entender, eu pergunto um dia pro Brigatti lá, por que você escolhe atacante que não faz gol? O atacante não é para fazer o gol? O objetivo do futebol não é fazer o gol? Isso que eu queria entender. Grande abraço. Mas aí tem um detalhe, né? Porque a Ponte, me parece, vai contar com o Gé para a disputa da Série C. E tem o Darley. E são os 2 jogadores da mesma posição do Vinícius Popó. Então, se tem 2, né, na posição, a Ponte está trazendo talvez jogador que seja de uma posição carente no time. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Pô, tá chovendo a cântaros aqui, viu, Batista? Chuva forte, vento. Ainda bem, né? Ainda bem, não sei, né? Vamos ver até quando que a energia... se tivesse chovendo cântaros... Cântaros. Aí você não estaria falando, né, ô Tigrão? Não estaria, é verdade. Batista, o problema é que tem muita árvore e quando começa vento assim, daqui a pouco a energia abre o bico. Mas vamos tocar, ó que som lindo, ó. Dá vontade até de comer. Não vai embora não, Skype. Skype, fica com a gente. Bendito Skype. Tudo que tá dando certo, os caras vão mexer, né? Eu não sei por que mexer no que tá dando certo, pô. Gil Kleber já tá com os pelos em pé com isso daí. E eu e o CH mais ainda. E o Gleger, então, que mora a uns 220 quilômetros da rádio, então, meu Deus. Fala, galera de hoje. Caso a negociação com o Paysandu seja concretizada, Gabriel Mesquita vai fazer falta ao Guarani nesse momento, sim. Ele terminou como goleiro titular absoluto do Guarani, jogando todas as partidas no Campeonato Paulista e boa parte da Série B. Sim, vai fazer falta. Mas tem menino aí arrebentando. Olha, é o seguinte, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Uma coisa é a experiência, outra coisa é um goleiro de 21 anos, né? Então... vai fazer falta sim, eu acho que, claro que o menino, como é que é o nome dele aí, Batista, que tá surgindo bem aí, que tá impressionando nos treinos? Fred Conte. Conte, jogou na Série B, acho que fez uma partida, salvo engano, lá em Brusque, no último jogo da Série B. Confere. Então, eu comentei essa partida, ele foi bem, mas o Guarani perdeu de 2-1, né? Então é isso, foi bem, não comprometeu, não falhou nos gols, mas nós não podemos compará-lo ao Gabriel Mesquita, que é um goleiro já maduro, que muda muito aí a experiência e rodagem. O Conte, convenhamos, de repente entra, toma conta da posição e vai para a seleção brasileira, tomara, mas antes da gente ver numa sequência, com a pressão que vai ser a Série C, eu tenho um pouquinho de preocupação mesmo, sem negar
e sem deixar de reconhecer a qualidade técnica que o menino tem. Mas, né, você sabe, quem tem medo. Então, começa o campeonato com um menino que jogou uma partida oficial aí e que vai para uma pressão dessa da Série C. E aí o menino sente, e aí você vai sair correndo atrás de goleiro com o campeonato rolando, então tem que ficar esperto. E eu acho que mesmo sendo um goleiro nota 5,75, que nesse momento como titular absoluto, e saindo assim abruptamente durante o finalzinho da pré-temporada, já no finalzinho, vai embora para o Paysandu, vai fazer falta sim. Nesse momento sim. Daqui a pouco o moleque entra, arrebenta, e aí a gente fala, ó, tá vendo? Substituiu a altura, mas nós não temos essa certeza. Não dá para afirmar isso nesse momento. Por isso vai fazer falta sim. Ponte acerta em olhar para divisões inferiores do Paulista e contratar jogadores vistos como apostas. É o caso de Matheus Guilherme, atacante do Capivariano, que está próximo de reforçar a Macaca. Acerta sim. Aliás, a gente deu essa sugestão aqui e eu já falei também do lateral direito do Capivariano. Já falei aqui. Já dei uma letra aqui. O cara é bom de bola, é um tanque de guerra, entra na defesa adversária. Eu vi o primeiro jogo do Capivariano contra o Ituano. Para mim, ali o Capivariano subiu, quando ganhou de 1-0 lá em Itu. Quem fez a jogada do gol foi ele. Então, um cara de muita qualidade, muita qualidade. Já falei desse jogador, não faço indicação, não falei para Ponte, não. Falei, inclusive, fui muito claro nisso, seria bom que o futebol de Campinas prestasse atenção nesse jogador. Falei isso, aqui com todas as letras. Mas, o nome dele, pois não, Ricardo Cerqueira. Então acerta sim a Ponte, principalmente daqueles times que despontaram, que foram bem, que chegaram às semifinais, que estão agora na disputa do título. Acerta sim a Ponte, eu gosto desse expediente, e a Macaca, claro, que tem que ver com critério, né? Tem que botar neguinho de olho clínico, botar a cara que enxerga futebol. Só é trazer porque, sabe, a cunhada dele trabalhou lá não sei aonde, porque trabalhou lá no Brinco, ou trabalhou no Moisés Lucarelli, é muito simpática, não adianta. Botar a cara que é do ramo, da Ponte, do Guarani, lá. Aqui nós estamos falando do Fala Galera da Ponte, botar cara que tem visão, que tem boa leitura, que conhece futebol. E eu acho que a Ponte está fazendo isso. Não está contratando apenas a base da indicação. Por isso, sou a favor sim, e acho que a Ponte acerta de olhar com muito carinho para a A2, A3, até a A4. Lembram do Moisés? Morro da Fumaça? Sabe onde é que ele jogava? No Concórdia, que era a 2ª ou 3ª divisão do Campeonato Catarinense, né? Era lá do Morro da Fumaça. Ô, Moisés, Morro da Fumaça, meu Deus, os caras tão loucos. Vê aí o que virou. Então, às vezes, é importante olhar, independentemente do tamanho da camisa, da tradição da equipe, da divisão que ela esteja disputando. Beto Zini foi com ele, Carlos, buscar Edilson no Tanabi, sem nenhum menosprezo. Tem gente de Tanabi nos ouvindo, mas veja o tamanho que era e que é o Guarani, e o tamanho que era e que é o Tanabi. Tava lá o Edilson, olha lá, olho clínico, olhou, trouxe, deu no que deu. Então sou a favor sim, Batista. Olha só, com relação ao Fred Conte, ele fez 2 partidas o ano passado pela Série B. Jogou também contra o Ceará. Então jogou esse último jogo diante do Brusque e também atuou na partida contra o Ceará. Então 2 jogos ano passado. O Ceará e esse foi 3-1, ele entrou, né? No segundo tempo contra o Mirassol, porque o Gabriel Mesquita se contundiu no primeiro tempo, e aí ele jogou o segundo tempo no jogo contra o Mirassol. E com esse jogo contra o Ceará, se tem o placar aí, não me lembro. Eu não lembro qual foi o resultado, mas posso ver aqui, né? Eu sei que o jogo aqui, salvo engano, foi 0-0, inauguração do sistema novo de iluminação.
Contra Ceará. o Mirassol, né? Não, contra o Ceará. 0-0 no Brinco. Lá, eu acho que foi 3-1, mas eu também não estou convicto para o Ceará. Também não tem nada a ver. Podia ter perdido até de 14-1. O goleiro poderia mesmo assim ser o melhor em campo, né? Mas é muito pouca rodagem, né, Batista? Foi esse jogo aí, 0-0 com o Ceará. 0-0 foi ele. O 0-0 foi o jogo que ele jogou. Tá, mas aí jogou um pedacinho contra o Mirassol e jogou também contra o Brusque no último jogo. Então, veja, se a gente pegar de minutagem aí, não dá 200 minutos. É muito pouco, mas não estou de forma nenhuma deixando de acreditar no menino. Só acho que num campeonato desse peso, desse grau de dificuldade, dessa pressão, da obrigação sim, que a gente vai atribuindo à Ponte Guarani de voltar, porque não era para ter caído ninguém, e caíram no vacilo, na bobeira, na incompetência, na falta de planejamento. Aí entra agora já para voltar no primeiro ano. E a gente sabe que é muito difícil e não entram como favoritos. Aí vai o menino de 21 anos, a pressão é muito forte. Vai suportar? Tomara que suporte. Mas não dá, nesse momento, não dá para afirmar isso em hipótese alguma. 17:56.10 Pizzaria e Restaurante. O self-service de primeira qualidade, com a maior variedade requintado. Todos os dias no almoço tem carnes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa, pratos à la carte, as cervejas geladíssimas, diferentes tipos de sucos e drinks. Almoço todos os dias. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo. Almoço especial com a família, com os amigos. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. E tem desconto para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp é 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na região central de Campinas, bem próximo ali da Avenida Moraes Salles. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. Olha, ainda sobre o Fred Conte, tá me dizendo aqui o Pedro. Fred Conte nasceu em Souzas, igual a sua mãe. Olha aí. Nasceu, então, no distrito de Souzas. Eu disse que ele tinha nascido em Campinas, né? Claro, Souzas pertence a Campinas, é um distrito. Mas, mais precisamente, ele nasceu em Souzas. A minha mãe nasceu no Arraial dos Souzas. Muitos anos atrás. O atual distrito de Souzas. Minha querida mãezinha, que está morando no céu desde 1971. 17:58, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Tudo bem, hein? CH, Tigrão. Eu acho que devia, na hora que você fala, mais um áudio do torcedor aí, do participante, devia ser. Atenção para mais um áudio dos corneteiros da Ponte Preta e do Guarani. As torcidas de Campinas só sabe criticar os dois times, não espera nada. Contrata um jogador, nem viu o jogador ainda, já mete o pau no cara. Eu acho que tem que apoiar os times. É o Furlan de Vinhedo. Abraço, Furlan, muito obrigado. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa tarde. Batistão, boa tarde. Tá tudo bem por aí ou não? Sim, aqui está tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo Band. E aí? Aqui também, tudo Band, um abraço pra você, Batista. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Pedir pra produção colocar aí na tela o Fala Galera aí. Vamos lá ou não?
Ponte Preta acerta em olhar para as divisões inferiores do Campeonato Paulista e contratar jogadores vistos, postas. É o caso do Matheus Guilherme, atacante do Capivariano, que está próximo de reforçar a Alvinegra. Batista, diante de todo o cenário, eu acho que está certo. Acho que acerta a diretoria da Ponte. A gente vem falando muito isso, né? Jogadores que é acostumado com divisões inferiores, é um jogador jovem, e aí eu estou citando o caso do Matheus, né? Que é o jogador que pode estar chegando na Macaca. Eu acho que acerta. Estava falando isso hoje no programa do Nossa Área, lá com o CH, na hora do almoço. Eu gosto, eu acho que é por aí. Jogador que se destacou e um jogador que pode agregar sim ao elenco, reforçando ainda mais. Guarani, vamos lá. Caso a negociação com o Paysandu seja concretizada, Gabriel Mesquita vai fazer falta ao Guarani? É importante dizer, né, que o Gabriel Mesquita fez um bom Campeonato Paulista, né? Gabriel Mesquita, o ano passado, disputou a Série B pelo Operário, lá de Ponta Grossa, e era reserva, hein? O Guarani abriu as portas para o Gabriel, trazendo ele de volta, já teve uma passagem pelo Guarani. Aliás, antes dessa passagem, o Gabriel teve uma passagem mediana, né? E não dá para dizer, vai fazer falta, não vai, né? A gente não sabe, mas com certeza, para mim, o Gabriel Mesquita foi um dos jogadores regulares aí do Campeonato Paulista, fazendo bons jogos. Para esse momento, diante do cenário, de tudo que tem, precisar ir ao mercado, sem dúvida nenhuma, para mim, vai fazer falta sim o Gabriel Mesquita, Batistão. 18:01, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia vitoriosa do São Paulo na Copa Libertadores da América. Jogando ontem no estádio Mário Kempes em Córdoba, na Argentina, o tricolor venceu pelo placar de 1-0. O único gol do jogo marcado por Alisson aos 30 minutos do segundo tempo. São Paulo de Rafael Ferrarese, depois Juan, Arboleda e Alan Franco, Cedric, depois Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson, depois Bobadilha, Oscar, depois Luciano e Wendel, Ferreirinha e depois Caleri. A equipe do técnico Luiz Zubeldia. O Tadieres de Guido Herrera Benavides, Portilho, Santiago Fernandes e Riveros, Ortigosa e Portilha, Galarza depois Palácios, Rubem Bota depois Reynoso, Henrique depois Valentim de Pietri, Naruel Bustos depois Girotti, a equipe do técnico Alexander Medina. A arbitragem foi de Felipe Andrés Gonzalez Alveal do Chile. Vitória do São Paulo na estreia fase de grupos da Libertadores, jogando fora de casa. 1 para o São Paulo, 0 para o Tadieres. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18:06 hoje até às 7 da noite, porque tem bola rolando e você vai conferir tudo aqui na Rádio Bandeirantes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Você pode consumi-la assada na grelha, na churrasqueira, ou então também tem outras opções, né? Você pode fazer frita na frigideira, fica uma delícia, ou então cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 18:08, informações do Guarani, Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre que está trabalhando em Águas de Lindóia, nesta etapa aí da intertemporada, preparação para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, está acertando aí os detalhes, né? O técnico Maurício Souza para montar o time para escalar para a primeira rodada, que vai ser em casa contra o Maringá. Mas pode não ter o técnico Maurício Souza para esta primeira rodada e para todo o campeonato, o goleiro Gabriel Mesquita. Ele que foi destaque, né, do Guarani na última edição do Campeonato Paulista, eleito algumas vezes pela equipe da Rádio Bandeirantes como craque do jogo. Ele recebeu uma proposta e negocia a saída para o Paysandu. Há uma cláusula, né, no contrato do Gabriel Mesquita que permite a liberação dele caso receba a proposta de um clube da Série B do Campeonato Brasileiro, como é o caso do Paysandu.
O goleiro vai agora analisar, claro, o contrato que ofereceu o Paysandu, a oferta salarial, mas a tendência é que ele entre em acordo com o Papão ainda nesta semana e seja uma baixa no elenco bugrino para a sequência da temporada. Outro que não fica, mas já não estava, é o zagueiro Bruno Gonçalves. Ele estava emprestado ao Azures no Campeonato Paranaense, não faz parte dos planos do técnico Maurício Souza e terá o seu contrato reincidido. Quem também não fica, o zagueiro Lucas Adel, também já teve a sua rescisão publicada no BID. Ele acertou com Volta Redonda, vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. São jogadores que não estavam nos planos da comissão técnica, não permanecem aí para a sequência da temporada. Faz partidas e vindas fazem parte aí de todo esse processo. Guarani tem jogo treino no próximo sábado contra o Pouso Alegre em Águas de Lindóia e depois, na semana que vem, já em Campinas, faz o ajuste fino para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Primeiro compromisso das 19 rodadas da primeira fase em casa contra a equipe do Maringá. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate. 18h10. Você já ouviu falar do Sicredi, uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Esporte em Debate. Esporte em Debate, hoje até 19 horas. Você pode participar entrando no chat, entrando no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes para participar do sorteio de hoje. Ali onde tem o chat, onde o pessoal deixa os comentários. Lá tem um formulário, você vai preencher o formulário e aí já estará apto para concorrer a um par de ingressos do Parque Aquático, o Wet n Wild, e mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Boné que vem com o logotipo, a marca da Rádio Bandeirantes. Então entre lá, participe, porque daqui a pouco eu vou fazer o sorteio. Então, o programa termina às 7 hoje, será um pouco antes das 7, eu já vou fazer o sorteio, tá bom? Então, participe e boa sorte pra você! Bandeirantes! Bom, Gleger, eu começo com você comentando o Guarani. Gabriel Mesquita está de saída. E você acha que o Guarani tem que contratar um novo goleiro? Ou, na sua avaliação, com o que o Guarani tem, dá conta do recado, Fred Conte tem condições para ser o titular do Bugre ou não? Batista, para mim precisa contratar. Não que o Conte não tenha condição, mas eu acho que como uma opção de segundo goleiro, o Guarani hoje teria assim um Gabriel Mesquita, aí o Conte como reserva, né? Aí os meninos, eu não me recordo agora quem que são os outros goleiros que estão no elenco, mas sem dúvida nenhuma precisa contratar. Emerson Júnior. Como é que é? Emerson Júnior é o outro reserva. É o terceiro goleiro, né?
Sim. Então, assim, precisa contratar assim. Sabe por quê, Batista? Não é que eu não... viu, Gleger? Pô, mas tem que dar oportunidade, tal. Mas não é o momento. Não é o momento para dar oportunidade, por exemplo, para o Conte como titular. Ó, você vai ser o titular absoluto agora, o Emerson vai ficar em segundo e a gente traz o menino da base para terceiro. Normalmente é assim que funciona. Eu não sei, porque visa apenas um jogo. Contra quem que foi o jogo que esse menino fez, Batista? Que o Gabriel ficou fora de um jogo, esse menino jogou uma partida, né? Fred Conte, ano passado, jogou 2 jogos. Contra o Ceará, 0-0. No último jogo, contra o Brusque, última partida da Série B. Exatamente. E este ano jogou contra o Mirassol no segundo tempo. Perfeito. Teve uma contusão do Gabriel Mesquita, não é verdade? Então, assim, não, eu acho que não. Eu acho que tem que contratar, sim. Apesar da qualidade do goleiro, mas o campeonato é muito pesado, né? O campeonato exige, esse campeonato da Série C exige um goleiro experiente. E eu tô falando aqui porque eu já disputei essa competição, né? Já disputei, tive o privilégio, né? Não sei se é privilégio também, né? Mas disputei com a camisa do Bragantino, e inclusive fomos campeões naquele ano, e eu sei da dificuldade que é. Se você não tem um cara experiente, um cara acostumado, um cara rodado, né? Traquejado, porque é um campeonato que exige, além da parte tática, da parte técnica, da parte física, exige muito emocional. Tava falando aqui, pô, jogar lá contra o Ipiranga, lá em Erechim, os caras puxam o cabelo, cara. Você vai bater o tiro de meta, o cara tá na arquibancada ali, puxando a camisa, o cabelo. Cara, é uma pressão, né? Que se você pega um menino e arrisca, e acredita, e dá oportunidade, se as coisas não derem certo, você vai ter problema na competição. Então, por esse aspecto, eu contrataria um cara um pouco mais experiente. Eu acho, por exemplo, que o Gabriel Mesquita seria uma boa opção, né? Mas como está de saída, está indo para o Paysandu, né? Tive uma informação hoje, inclusive durante o programa, onde eu dei a minha opinião sobre cláusulas contratuais, né? E veio a afirmação, a informação de que não tinha cláusula nenhuma, tá? E depois não tive retorno, mas assim, não teve, o Gabriel não está saindo por cláusulas contratuais, não. Está indo embora para o Paysandu, que seja feliz, siga a carreira dele, porque o Guarani tem que seguir a sua também. Então, mas para mim precisa contratar um goleiro, e vou repetir, precisa ser um goleiro experiente. Cara, eu não estou falando para contratar um cara de 37, 38 anos, não é isso. Mas um cara acostumado com a divisão, por exemplo. Um cara que já teve experiência aí em divisões inferiores, porque precisa do emocional, precisa do equilíbrio, precisa de um cara que seja uma referência no gol, lá atrás. Precisa de um cara, por exemplo, que é o Gabriel Mesquita, que terminou o Campeonato Paulista como capitão do time. Um cara que tem uma liderança. É isso que o Guarani precisa. E só para ficar muito claro, nada contra o Emerson, nada contra o Conte, nada, longe disso. Mas eu acho que a divisão pede um cara um pouco mais experiente que os outros goleiros que vão ficar aí, Batista. O Emerson Júnior tem 25 anos. É destro, 1,95 m. Ele foi formado na base do Internacional. Não teve muitas oportunidades, né? Muito tempo no banco de reservas, inclusive ano passado, no Atlético Goianiense e neste ano 2025 no Guarani. O CH, o presidente ontem participou conosco, o Rômulo Amaro, e disse que o Guarani ainda vai anunciar um zagueiro e um atacante de beirada. Aliás, uma boa entrevista que deu uma ótima repercussão. O presidente participou conosco ontem, o assunto era aniversário de fundação do Guarani de 114 anos. Mas aproveitamos aqui e fizemos também algumas perguntas, né, sobre o futebol, que é o que efetivamente interessa para o torcedor do Guarani. E ele deu essa informação dizendo que o Guarani ainda vai contratar um zagueiro e mais um atacante de beirada. Então é o seguinte, colocando aí, né, os dois que já foram contratados, mas o Guarani ainda não anunciou o caso do JP Galvão e também do Caio, que está vindo aí, Caio Christian. O JP Galvão é lateral direito e o Caio Christian é lateral esquerdo.
você acha que isso aí é suficiente, pelo menos para iniciar a Série C em CH? Não, não é suficiente, porque o principal compartimento do Guarani, que está doente desde o ano passado, é seu meio-campo. E eu perguntei isso para o presidente, ele respondeu: não, mas nós temos vários jogadores, entre eles o Isaac. Desculpa, presidente, eu não posso concordar, porque o Isaac joga um pouquinho na beirada. Por dentro ele não joga. O Guarani precisa se reforçar ali no meio-campo, a não ser que o Guarani apresente jogadores que a gente não está acostumado a assistir. Daqueles que a gente conhece, eu tenho convicção do que eu estou falando, que precisa contratar jogadores de meio campo. Além de outras posições. Mas certeza absoluta eu só vou ter quando eu assistir pelo menos 3 partidas do Guarani. Agora, faz tempo que eu estou falando que eu estou preocupado. Estou preocupado porque a todo momento eu ouço o homem forte do futebol, o técnico, toda hora eles estão falando: não, nós estamos muito satisfeitos, essa coisa toda, vamos ver. E tomara, estou torcendo para que isso aconteça, desejo realmente que eles estejam satisfeitos e que dentro do campo, mesmo com apostas apenas chegando, que o Guarani faça um melhor desempenho do que fez no Campeonato Paulista. É isso que eu espero. O Guarani Futebol Clube, eu estou falando isso da história, da camisa, do tamanho da cidade, tá? Não desse elenco que está aí. Mas o Guarani, ele entra como um time grande na Série C. Agora, esse time, na minha opinião, que está montado aí pelo Maurício Souza, ele não está à altura do Guarani Futebol Clube. Posso surpreender com o time. Falarei aqui sem nenhum problema, afinal de contas, eu posso mudar de opinião, não sou um poste. Então, e eu quero que aconteça isso, que o Guarani vá muito bem. Eu cheguei aqui e falei: não, eu estava enganado, eu fiz uma avaliação equivocada. Não é provável que isso aconteça, mas pode acontecer, e eu torço para que isso aconteça. Vamos lá, Tigrão, você também analisando o Guarani e também sobre essas contratações que o Guarani pretende fazer. Mais um zagueiro, e até o presidente ontem disse que o Bruno Gonçalves não ficaria, e realmente não ficará. O Guarani vai rescindir o contrato do atleta, mas vai contratar um outro zagueiro e também um atacante de beirada. Mas o Guarani tem 11 atacantes nesse elenco que foi montado aí para a Série C. Não seria melhor trazer aí um meia, já que uma carência muito grande do setor, em Tigrão? Claro que sim, claro que sim. Quando perguntado a respeito disso ontem, o presidente falou do Pablo Baianinho e também falou do Takahashi. Só que o Takahashi é mais velocidade, mas ele faz por dentro também. Então sabe o que me preocupa? Sem querer aqui ser do contra, mas está muito claro que o Guarani fez várias tentativas no Campeonato Paulista para colocar alguém no time que fizesse a função, né, do Luan Dias no Campeonato Brasileiro. Mas caiu, mas a dele ele fez. O Luan Dias executou direitinho. Então o Guarani tentou o Isaac, o Guarani tentou o João Vitor, o Guarani tentou o Anderson Leite, o Guarani tentou o Giva, que é o Giovani. Esse se contundiu, ele tem como atenuante isso, né? Não teve uma sequência, quando apareceu estava agradando, mas também foi um recorte muito pequeno para a gente já ter um juízo de valores bem formado, bem alicerçado e concreto. Então, a minha preocupação é essa. Mas o Takahashi também quebra o galho por ali. Quebra galho, ele não usou, o presidente não usou, vamos ser justos. Mas ele falou: não, ele é velocista, é beirada, mas ele também, sendo necessário, então a especialidade dele não é a meia. O Pablo Baianinho é um ponta de lança até onde eu acompanhei. Um jogador mais de arranque, um jogador que arrasta bem, mas que chega mais à frente. Eu estou falando daquele organizador da transição. Tá fácil de contratar? Não está. Não está, está muito difícil. É uma posição quase que em extinção, mas não é extinta não. Tem muito time aí
de gabarito, de porte, de história menor do que o Guarani, que ter o seu meia lá. Se ele é o cara que vem resolver, então aí é questão de observar direitinho, né? Aquele cara que realmente tem a característica de cadenciar o jogo quando for necessário, de acelerar o jogo quando for necessário, aquele cara que corre menos do que a bola, porque eu também já não ando com muita paciência com um jogador que pega a bola, fala, ó o meia aí ele abaixa a cabeça e sai correndo e ele ultrapassa a bola tá no pé dele, ele sai correndo com a bola, ele corre tanto olhando pro chão que ele deixa a bola para trás. Não é isso daí que é meia, né? Meia é o cara que organiza, que clareia. Tá muito marcado o lado direito, mas o meu lateral esquerdo tá lá sozinho, não tem nem mano a mano, não tem ninguém com ele. Eu vou virar lá, mas é 25 metros. Vou virar para ele, que aí ele livre, ele vai evoluir e a gente chega de trás. Esse é o meia. Tô vendo aqui que o meu lateral tá entrando em velocidade, tá indo pro fundo e tá levando 2 com ele para acompanhar, e tá entrando o centroavante aqui de mano. Eu vou meter no centroavante. Esse é o meia. Sobra uma bola, um rebote, uma falta, bate em gol, um escanteio bem batido. Então esse para mim é o meia que eu chamo de meia organizador, do meia não de condução, mas o meia de transição. Transição não implica, o cara que entra com a bola, que dribla, que leva, que arrasta a bola, é importante também, mas tem que ter qualidade para isso. Vaca louca, já tem até vacina para isso daí, pro gado. Vaca louca é só coisa ruim, ainda depois não dá nem para exportar a carne lá para a China. Os caras não querem saber de pegar vaca louca lá não. Então vaca louca que sai correndo, abaixa a cabeça e sai tropeçando, e aí deixa a bola para trás, ele corre tanto que ele corre mais do que a bola, não é isso. O meia faz a bola correr mais do que ele. Pro meia, organizador, quem corre é a bola. É isso que eu penso. Então concordo com você, acho que se trouxer mais um beirada, será bem-vindo, se trouxer mais um zagueiro, será bem-vindo, mas a prioridade, porque essa é a minha preocupação, que se repita, concluindo, a história do Campeonato Paulista. Tentou 1, 2, 3, 4, 5. Não achou o cara. E terminou do jeito que terminou. E aí vem a Série C, tiro curto, 19 rodadas, e tem que ficar pelo menos entre os 8. E aí, além dos que já foram testados e que não resolveram, diga-se de passagem, vamos tentar com o Pablo Baianinho, articulando, pegando a bola mais atrás, pegando a bola dos volantes. Vamos tentar com o japonês, o Takahashi. Olha aí, esse negócio de tentar, com a responsabilidade que o Guarani entra, não me agrada muito não, por isso eu não mediria esforços para trazer alguém, se não é um super craque, mas que seja um especialista na articulação, na metida de bola e especialmente nessa transição meio-campo ataque. Ô Batista. Oi, Gleger, fala que eu escuto. Só para dar aí um pouco de conteúdo à discussão, né? Recebi uma informação aqui, de dentro do Guarani, de que o camisa 10 na Série C é o Pablo Baianinho. E aí escreve embaixo assim, vai surpreender. Ele diz que é um cara que ele tá treinando como 10, né? Como camisa de articulação, de armação, né? Diz que é ele que vai jogar, ele que vai fazer essa função, vem arrebentando nos treinos, e disse aqui embaixo, a pessoa que eu confio e acredito muito, dentro do Guarani, me disse, vai surpreender. 18 horas e 28 minutos em Campinas. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance, com mais de 1 milhão de clientes conectados. É a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes, Guarani Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 GB de velocidade
Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Emerson Canadá Veículos. Comércio de veículos novos e seminovos, importados e nacionais, todos revisados e garantidos. Sempre trabalhando para a sua satisfação, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Comprove, faça uma visita e conheça a variedade no estoque. Emerson Canadá Veículos, Rua Venâncio Gomes dos Reis, 105, Jardim do Trevo, em Campinas. Consulte pelo 19 3278 4461. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h33. Quero falar agora da Pisocol. Alô, você que está aí começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar ter dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é Pisocol. Sim, a Pisocol é referência em qualidade, oferecendo produtos que garantem segurança, qualidade e o melhor de tudo,
com um preço justo. A sua obra merece o melhor. E com o Pisocol você pode ter certeza de que está fazendo a escolha certa. Então não perca tempo. Vai comprar material de construção? Peça pelos produtos Pisocol. Com Pisocol, colou, ficou. Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade. E se você chegar na loja que você costuma frequentar e não tiver Pisocol, questione, pergunte para o balconista, chame o gerente, chame o dono e pergunte por que não tem Pisocol na loja dele. Diga que ele está perdendo venda, hein? Presente nas melhores lojas de materiais de construção da nossa cidade, Pisocol é a sua parceira para uma obra bem feita. É tranquilidade para sua cabeça. Pisocol, os melhores produtos e qualidade em argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Bandeirantes. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Ô pessoal, pelo amor de Deus, será que o time do Guarani não viu aí a seleção brasileira jogando um recheado de atacantes, mas não tem um meia? Você vê todo o time aí que não tem meia, não tá indo bem no futebol. Precisa ter um meia pensante. O que adianta rechear o ataque de gente, mas não recebe bola? Então, pessoal, pensa um pouco. Procura um meia, nem que não seja muito bom, mas que pelo menos pense um pouco para deixar os atacantes livres para fazer alguma coisa, tá? Porque que adianta um zagueiro chutar uma bola para frente, o atacante recebe uma bola tudo quadrada e tem que dominar a bola, passar pelo marcador e fazer o gol. É muito complicado, tem que ter um meia, tá? Donizete do Jardim Conceição, pelo amor de Deus. Abraço, muito obrigado. Boa noite, amigos da Band. Gostaria de parabenizar o rádio por ser o veículo de imprensa mais confiável. Para mim, sempre foi e continuará sendo. Santino Martins. Ô Santino, muito obrigado pelas palavras. Até me emociono, porque o rádio é a minha vida. Fiz rádio a vida inteira e devo tudo que tenho ao rádio. Muito obrigado aí pelas palavras e que Deus te abençoe. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, aqui é o Emerson, Ponte Pretano, de Valinhos, tudo bem? Ô, Batista, para mim você está correto aí no seu comentário aí, a respeito da Ponte, né? Tá correto, acho que a diretoria, né? A Ponte está precisando no ataque agora, nesse atual elenco, jogador de velocidade, né? Visto que ela só tem o Jean Dias, né? Que joga pelas beiradas, e o Everton Brito, que cai por ali, né? Então, tá faltando aí, né, Batista? Então, eu acho que esse jogador do Capivariano aí vai cair muito bem ali, viu? E outra coisa, de centroavante, que nem estão falando aí, a Ponte já tem o Gé, né? Tem o Danley, o 25, né? Então, quer dizer, tá bem servido aí, né? Então, eu acho que o Bruno Lopes, então, acho que tá certo, sim, de contratar o jogador de velocidade, né? Que pelas pontas. E outra, ele faz tanto ataque pelas pontas, né, Batista? Quanto também é lateral, faz a lateral direita ali também. Queria que vocês comentassem aí, queria que o Tigrão comentasse aí, fazendo um favor. Muito obrigado, Batista, um abraço, fica com Deus. Fica com Deus, eu que agradeço, o Tigrão já passou pelo tema. Muito obrigado aí pela sua participação. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
junto com a gente. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Emerson Canadá Veículos, oferecendo veículos seminovos da mais alta qualidade. Acesse emersoncanadaveículos.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 MB até 1 GB de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar as competições internacionais e nacionais. Eu começo destacando a Libertadores. Ontem, jogando na Argentina, primeira rodada da fase de grupos, o São Paulo venceu o Tajeres pelo placar de 1-0. Já o Botafogo, atual campeão, perdeu para a Universidade de Chile também pelo placar de 1-0. Ontem o Atlético Nacional venceu o Nacional por 3-0 e o River Plate, fora de casa, bateu o Universitário do Peru pelo placar de 1-0. Hoje tem a estreia do Palmeiras, 7 da noite no Peru, o Verdão pega o Sport em Cristal. Hoje também às 7 da noite na Fonte Nova, tem Bahia e Internacional. 9h30 na Venezuela, Deportivo Táchira e Flamengo. Já pela Sul-Americana, ontem jogando em casa, o Corinthians perdeu para o Huracan pelo placar de 2-1. Também primeira rodada da fase de grupos. Vasco e Melgar no Peru empataram por 3-3. 1-1 foi o resultado de Vitória e Universidade Católica, que jogaram em Salvador. Já o Grêmio, fora de casa do Paraguai, venceu o Esportivo Luquenho pelo placar de 2-1. Resultados, portanto, dos times brasileiros nesta primeira rodada da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Ontem, pela decisão do Campeonato Pernambucano, o Sport conquistou o título. Perdeu no tempo normal para o Retrô por 2-1, mas nos pênaltis, jogando na Ilha do Retiro, venceu pelo placar de 4-2. Destaque para a competição Série A2, Campeonato Paulista da Série A2, primeiro jogo da grande decisão, jogo realizado em Capivari. Capivariano e Primavera empataram pelo placar de 0-0. Jogo decisivo no próximo sábado, 15h, em Indaiatuba. Campeonato Brasileiro da Série A, segunda rodada já será realizada neste sábado, 18h30, tem Corinthians e Vasco. No mesmo horário, Ceará e Grêmio, 9 da noite, Botafogo e Juventude. No domingo, Fluminense e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo, 18h30, Mirassol e Fortaleza, Inter e Cruzeiro, além de Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. 8h30 também no domingo, tem Santos e Bahia. Neste fim de semana, começa o Campeonato Brasileiro da Série B. Amanhã, às 19 horas, tem Goiás e Amazonas. 9 da noite, Paysandu e Atlético Paranaense, Criciúma e Operário. No sábado, às 4 da tarde, tem Coritiba e Vila Nova. No mesmo horário, CRB e Chapecoense. 6h30, América Mineiro e Botafogo. No domingo, 19 horas, jogam Ferroviária e Remo, Volta Redonda e Cuiabá. Ainda no domingo, 8 da noite, tem Avaí e Novo Horizontino. Fechando a rodada na segunda-feira, 7 da noite, Atlético Goianiense e Atletique.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h45. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. Temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É sensacional, hein? É da família Sato. Antônio Sato é o pai e o filho é o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 18h47, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. O Batista, eu acho que o Guarani não perde com a saída do Mesquita. Ele é muito indeciso nas saídas nos escanteios. É indeciso também quando a bola é atrasada para ele. É indeciso quando ele vai dividir com o atacante. Ele é muito indeciso, muito. E embaixo embaixo do gol também, ele também não é tudo isso não. Eu acho que o Guarani deveria corrigir um erro do passado, né? Caso ainda esteja em atividade, o Cavicchioli, que é um goleiro experiente, era um goleiro que o Guarani teve na mão, que subiu na época, depois que saiu do Guarani, subiu com o América. É um goleiro muito bom, experiente, e certamente ajudaria muito o Guarani. Caso ele não esteja disponível, teria que ser um goleiro do nível dele. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, muito obrigado. Atenção para o sorteio. Um par de ingressos para o Parque Aquático Wet n Wild. Mais um boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. Aê! Kathleen Cristina Briega Palhão do Negá. Olha, que nome é esse, hein? Parabéns. Kathleen Cristina Briega Palhão do Negá. Parabéns, ganhou, portanto, os presentes. Telefone 19, que é o código de área, e o número 98171 e os 4 números finais, que, claro, eu não vou divulgar. Você, Kathleen Cristina Briega Palhão do Negá,
tem 3 dias úteis para retirar o par de ingressos para o Wet n Wild e mais o boné exclusivo da Rádio Bandeirantes. E muito obrigado para todos que participaram hoje do nosso sorteio. Só um ganha, né? Hoje ganhou a Kathleen, mas a única maneira que você tem de saber se vai ganhar ou não é participando. Muito obrigado a todos. E vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Novo Horizontino anunciou nesta quarta-feira a saída do técnico Eduardo Batista, às vésperas da estreia do time na Série B. Ao todo, o comandante, que foi contratado no fim de 2022, ficou 2 anos e 5 meses no Tigre do Vale. Pauta 2. O gramado sintético do Allianz Parque foi aprovado na vistoria realizada pela FIFA. Desta maneira, o Palmeiras fica apto para receber partidas internacionais no estádio. A entidade fez testes durante cerca de 8 horas para, portanto, verificar a qualidade do piso sintético que recentemente se tornou aí pivô de reclamações de alguns jogadores do futebol brasileiro contrários à utilização do material. Pauta 3. Derrota para o Huracan pela Sul-Americana coloca fim em invencibilidade de 8 meses do Corinthians na Neoquímica Arena. Timão não perdia há cerca de 23 partidas em Itaquera. O último revés do Corinthians na Arena havia sido no dia 20 de agosto de 2024 para o Red Bull Bragantino, no jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. E aí, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para colocar em 1 minuto a sua opinião? Bom, Batista, eu não entendo cabeça de dirigente de jeito nenhum, pô. Porque terminou o Campeonato Paulista, o Novo Horizontino tá fora, esse longo tempo de preparação, o Eduardo há mais de 2 anos lá, como você acabou de dizer, e aí continua com o treinador, faz a intertemporada, faz uma nova recalchutagem, faz ali algumas inserções no elenco, enxertos, e tá tudo na ponta dos cascos, não teve jogo. Ou demite, eu não entendo isso. Por que não demitiu então quando acabou o Paulista? Agora vai demitir na véspera da estreia? Eu não entendo. Não tenho procuração para defender o Eduardo, mas também não tenho estômago para saber o que é que tem dentro da cabeça dos dirigentes. E você, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? A derrota do Corinthians pela estreia na Sul-Americana para o Huracan por 2-1. O Corinthians jogou muito mal. E olha que a maioria dos bons jogadores do Corinthians estava em campo. Só o Hugo Souza que não jogou e acho que fez falta. Mas o Corinthians é inaceitável naufragar na Sul-Americana. O Huracan jogou um futebol que o Corinthians não praticou em nenhum momento. Por isso perdeu. Sinal de alerta. O Corinthians já passou vergonha na Libertadores. Se não passar nem da primeira fase, será mais um acúmulo de vergonha em competições do Corinthians nas competições sul-americanas, Batista. E você, Gleger, qual o assunto que você escolheu para hoje, Gleger? Eu ia falar também, vou na mesma esteira daí do Tigrão, cara. Como é que pode, né, cara? Os caras, à véspera do campeonato iniciar, o Eduardo fazendo belíssimas campanhas. Ano passado bateu na trave Novo Horizontino para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um trabalho robusto, um trabalho muito concreto, né? De muita qualidade, muita competência. Fez um bom trabalho no Campeonato Paulista e de repente os caras vão e dispensam o Eduardo Batista. É um absurdo isso, cara. Não dá para entender o que passa na cabeça dos dirigentes. Eu tô com o Tigrão nessa, hein? E não dá para entender. Né? O cara tá lá já há dois anos e pouco, fazendo um belíssimo trabalho.
caras... o cara reconheceu, o cara conhece o elenco, conhece o clube, conhece tudo. Não seria o momento de investir um pouco mais para que nesse campeonato da Série B o Novo Horizontino buscasse o acesso? Como bateu na trave nos 2 últimos anos. Absurdo. Não concordo, Batista. Olha, eu disse que o Guarani tem 11 atacantes, na verdade tem 10, né? Eliseu, Samuel, Lucas Macedo, Denis Júnior, Luiz Miguel, Matheus Bilu, Rafael Bilu, João Vitor, Raí Nascimento, Isaac, que também joga no ataque, e Ryuta Takahashi, que também joga no ataque. Então o 11º seria, no caso, esse jogador que o presidente Rômulo Amaro anunciou que o Guarani vai trazer para a Série C. Talvez até seja aí ou do Capivariano ou do Primavera. Aí vai dar 11. Atualmente tem 10, mas aí daria 11 atacantes. Agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, atenção, comentaristas, na lata de hoje. Fluminense acerta a contratação de Renato Gaúcho. Essa será a 7ª passagem do treinador pelo tricolor das Laranjeiras. Na sua opinião, CH, o Flu acertou na contratação? Batista, ele tem uma identidade muito grande com o Fluminense. Só que é o seguinte, 1,5 milhão por mês, desculpa, é muito caro. Aliás, eu nem sei como é que o Fluminense paga as suas contas. Por esse valor, não contrataria. E você, Gleger, qual é a sua opinião sobre o tema? Para mim, acerta o Fluminense. Acerta. Capacidade do Renato, o cara que se identifica muito com o clube. Para mim, dependente do valor do salário, o Fluminense acerta na contratação. E para você, Tigrão, qual é a sua opinião, a sua reflexão sobre o tema? Fluminense acertou. O Renato vai acertar a casa. Olha, é o seguinte, 18h57. Vamos, portanto, aqui com os palpites, né? Qual o resultado? Na lata 2. Na lata 2. Qual o resultado do jogo de daqui a pouco pela primeira rodada da Libertadores? Sport Cristal, Palmeiras ou empate? Começa com você, Tigrão. Palmeiras. E para você, Gleger, qual é o seu palpite aí pro jogo que começa daqui a pouco coladinho aqui no nosso programa? Palmeiras. E para você, CH, tá bom de palpite hoje ou não, hein, CH? Mais ou menos. Altitude, empate. Vamos lá, CH, eu continuo com você. Goleiro do Manchester City, Ederson, revelou uma superstição na convencional ou nada convencional durante uma entrevista num programa da BBC da Inglaterra. Abre aspas. Jogo todas as partidas com a mesma cueca. Não só em uma temporada. São 8 anos com a mesma cueca. Fecha aspas. E aí, CH, você tem alguma superstição igual a essa? Não, nem parecida com essa. Desde que ela esteja limpa, ele pode jogar 8 anos, 10 anos com a mesma cueca. É estranho, mas respeito. Eu, toda vez que vejo um gato preto, eu rezo. Essa é a única superstição que eu tenho. Fico imaginando, né? Imaginando o cheiro dessa cueca, hein, Tigrão? Você tem alguma superstição? Batista, você sabe que às vezes você chama o Tigrão, ele demora um pouquinho pra chegar ali. Sabe o que ele tá fazendo ou não? Tá colocando a cueca diária. O Tigrão faz 40 anos que apresenta o rádio com a mesma cueca. Ou não, Tigrão? Não, a superstição que eu tenho é, bom, primeiro que eu acho que a cueca dele deve ser, parece um sovaco de raposa.
Deve feder pra cacete. A minha superstição é trocar de cueca todo dia, porque se ficar mal cheirosa, o passarinho desmaia. É cueca com cheiro putrefato. É. E aí, Gleger, tem algumas... Aquele cheiro de virilha, aquele cheiro de virilha toda suada. Deus me livre. Deus que me livre, viu? Sabe que eu tinha uma superstição, não dá nem pra dizer se é isso, quando eu jogava, que pra mim, eu sou canhoto, né? Sou canhoto, escrevo com a mão esquerda e chutava muito com a perna esquerda. Então, hoje tá mais devagar, mas sempre fui canhoto. E quando eu jogava, Batista, a chuteira do lado esquerdo, ela tinha que estar mais apertada do que o lado direito. Não sei. E isso me incomodava muito, porque a todo momento eu achava que a direita estava mais apertada, tinha que ir lá e amarrar novamente, apertar um pouco mais. Isso era uma mania que eu tinha, não sei nem se era superstição. Eu pensei que ele ia falar que a cueca era mais apertada do lado direito porque a bola era menor. Valeu, Tigrão, abraço e até amanhã, Tigrão. Nossa, que horror, hein? O Ederson, o apelido dele agora é Cueca de Gambá. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Eu vou sonhar com essa desgraça essa noite. É duro isso aqui, hein? É isso que asa, hein? Valeu, um abraço, até amanhã. Parece que a cueca dormiu dentro de um caminhão de lixo. Valeu, CH, tchau. Tchau. Tchau, Gleger. Tchau. Vem aí a grande jornada esportiva. Tchau. Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Dúvida pelo campo de defesa, sai chegando o time do Palmeiras, recorde com Cubis pelo seu campo de retaguarda, para jogar com toque na bola de Mikael. Mikael domina pelo setor de esquerda, câmara de ataque, vem pra cima, Verdão. Dominou, enfiou a bola à frente no comando de ataque, tentou, dominou pelo setor de ponta, abertura para Vitor Roque, desceu na linha de fundo, ergue a cabeça, tem do lado o Piquerez para ser pro jogo, ele prende a jogada, vai tentar a finta, Vitor Roque, por entre as pernas, tentou. Chegou bem na marcação, Romero vem para tirar, põe para fora, em lateral para a equipe do Palmeiras bater. Lateral para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, câmara de ataque. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ô, Kátia, obrigado, Kátia, pela audiência. A bola volta no toque de bola, vem Palmeiras. Abertura da esquerda, Piquerez para o cruzamento, levantamento, vem para dentro da grande área. Esteve aperta, tenta ganhar de cabeça, perde o lance. Mas o Bandeira já marca. A saída de bola que pertence ao time do Sporting Cristal para bater e ser jogando no campo de defesa. Sousa vem para a cobrança. Ative o efeito Estrela. Acesse Estrela e abra já sua conta Estrela Bet. Simples e num instante. Você ligado no microfone da Bandeirantes comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Antônio Salles, da minha querida e linda presidente prudente, ligado no microfone Bandeirantes. Mikael domina, vem pro toque de bola pro time do Palmeiras, escapa da marcação, árbitro para. Ficou reclamando o Gonzalez de um toque do Mikael no rosto do jogador da equipe do Sporting Cristal que está caindo no campo de jogo. Na hora que ele faz o domínio e sai para fazer a proteção, ele acaba acertando a mão esquerda no rosto do Santi Gonzalez, camisa número 7 do Sporting Cristal. Dario Herrera parou o jogo para ver o que aconteceu, mas bola ao chão, tudo segue para o time do Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN.